Bom, irmãos, eu estou aqui para tentar levar um pouco da palavra do Pai, pois eu tenho visto e ouvido muito a respeito disso e esse assunto é um assunto que as pessoas se perguntam, muitos não sabem interpretar, até pastores. A maior parte das pessoas esperam ansiosamente pelas testemunhas, pois Apocalipse fala sobre elas. A questão é, irmãos, é que todos ensinaram de que elas viriam nos últimos dias. Mas será que essa é a verdade? Ou será só mais um engano que o príncipe desse mundo está colocando na cabeça dos irmãos? Devemos mesmo esperar por elas? A Bíblia fala de 2 testemunhas, mais precisamente em Apocalipse, capítulo 11. Quem são essas 2 testemunhas? Os pastores e várias pessoas que ensinam, elas falam que essas 2 testemunhas são 2 igrejas que se levantariam nos últimos dias. Mas será realmente que são 2 igrejas? E será realmente que elas viriam nos últimos dias? Irmãos, eu tenho estudado muito a palavra de Deus e tenho visto o quanto errado nós estávamos, pois eu também acreditava nisso. Através da palavra de Deus, eu pude ver que não vem testemunha nenhuma, irmãos, que elas já vieram. Não vai vir testemunha nenhuma, como pastores alguns pregam que as 2 testemunhas seriam dois povos que nos últimos dias se levantariam. Não, irmãos. Elas não vão vir. Em Apocalipse capítulo 11 diz assim: Foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, mede o santuário de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Mas deixa o átrio que está fora do santuário, e não o meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Irmãos, quando eu li essa passagem, eu entendi o que João queria dizer. Deus me deu, Pai me deu um entendimento para que eu possa estar passando para vocês. Quando o Pai falou: mede o santuário de Deus e o altar e os que nele adoram, ele mandou medir, irmãos. Quando você mede algo, quando você verifica algo, é porque você tem a intenção de ter a noção da proporção, do tamanho, da altura, quanto mede, se vai caber. Os construtores de casa, por exemplo, medem para construir e tudo está em perfeita ordem. Quando o Pai dá a vara a João para que ele possa medir o santuário, ele mede o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram. Quando ele faz essa medição, quando ele mede, o que significa isso, irmãos?
Deus me deu a revelação do quê? Ele mediu o que está lá dentro, fechou. Santuário, fechou. Mas o átrio que está fora do santuário, não meças. Lá dentro do santuário só vai realmente ficar aqueles que o Pai Celestial, aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Fechou. E ele fala, mas não mede o átrio exterior. Ele fala, mas deixa o átrio que está fora do santuário e não meças. Não mede, porque foi dado ao gentio. Significa o quê, irmãos? Que a partir de hoje, quem quiser ser salvo pode. Basta somente crer que Cristo veio, morreu para nos salvar, no terceiro dia ressuscitou e ele vai voltar. E João descreve, e eles pisaram na cidade santa por 42 meses. É a mesma coisa, irmãos, que eu falar em 1260 dias. 1260. Os dias que as duas testemunhas profetizariam. No capítulo 11 de Apocalipse, versículo 3, está escrito assim: E conhecereis as minhas duas testemunhas, que vestidas de saco, profetize por 1260 dias. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Irmãos, quem são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra? Quando eu li isso, irmãos, eu vi que Deus falou de futuro. João escreve futuro. Candeeiros, lá em Apocalipse 1, versículo 20, Jesus descreve que candeeiros são igrejas. O significado de candeeiros em profecia e o significado de oliveiras em profecia são igrejas. Então, interpretando o versículo 4, então são duas igrejas que estão diante do Senhor da terra. O Senhor da terra que é o nosso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra. Elas estão diante do Pai. Logo anteriormente no versículo 3, ele fala assim, que as duas testemunhas vestidas profetizariam por 1260 dias. Essas testemunhas, irmãos, foram os profetas, foram os apóstolos e o próprio Cristo. Os profetas testemunharam a respeito de Cristo e os apóstolos testemunharam a respeito de tudo o que ele fez. No versículo 5, ele fala: E se alguém lhes quiser fazer mal, da sua boca sairá fogo e devorará os seus inimigos. Quando os apóstolos e os profetas falavam da palavra, saía o quê? Fogo. Essa é a palavra do Pai. Ela devora os inimigos porque eles não podem fazer nada quando você vai com a palavra. Pois se alguém tentar lhe fazer mal, ou seja, quem não crer na palavra, o que acontece? Vai ser morto. Não creu, foi profetizado, não creu. Versículo 6. Ela tem um poder para fechar o céu, sim. As testemunhas têm sim poder para fechar o céu, para que não chova
durante os dias da sua profecia, ou seja, eu profetizei, eu falei do que iria acontecer, os profetas falaram que Jesus viria, não creram. Os apóstolos falaram de todos os milagres, de tudo que ele falou, de tudo que ele ensinou, não creram. E o que pode acontecer com os que não creram? As águas se converterá o quê? Em sangue. A profecia foi dita, Jesus veio e ensinou, os profetas falaram, mas não creram. Quem não crê na palavra, infelizmente, não pode ser salvo. E para ferir a terra com toda a sorte de pragas quantas vezes quiserem. Futuro. Mais para frente, em Apocalipse, nós vamos ver que as duas testemunhas podem sim ferir a terra de pragas, ou seja, pragas em profecia são os flagelos. Por que elas podem fazer isso? Pois elas morreram por causa da palavra. Elas deram a sua vida por causa da palavra, amaram a palavra acima de tudo. Para quê? Para que a palavra pudesse chegar até a mim, até a você, irmão, que está aí me assistindo. E o que você tem feito com essa palavra? O que você tem feito, irmão? Você tem dormido. Eles morreram, e não foi uma morte fácil, não foi por qualquer coisa, não. Sim, foi pela palavra, foi pela salvação. Eles amaram mais ao Pai do que sua própria vida, irmão. E o que você tem feito pela palavra hoje? Você tem amado mais a palavra ou mais esse mundo? É isso aqui que as duas testemunhas, elas podem fazer, pois elas testemunharam do amor do Pai, elas testemunharam dos milagres que Jesus fez, elas testemunharam a ressurreição do nosso Messias. Elas são as testemunhas, sabe por quê, irmão? Porque elas viram acontecer. E quando acabar o seu testemunho passado, quando os apóstolos terminaram o testemunho, quando Jesus também terminou, o que foi que aconteceu? A besta. Irmão, a besta em Apocalipse quer dizer rei ou reino. E ela fala assim, versículo 7 de Apocalipse. E quando acabar o seu testemunho, quando os discípulos acabaram, quando o próprio Cristo acabou o seu testemunho, o que foi que aconteceu? A besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e matará. O diabo saiu, matou todos os profetas que vieram antes de Jesus, saiu, matou o próprio Filho de Deus, depois saiu e matou todos os apóstolos. Morreram por causa do seu testemunho. Eles morreram. E o que acontece, irmãos, quando as testemunhas morrem? A palavra morre junto com elas, pois a partir daquele momento a Bíblia começou a ser esquecida, a palavra de Deus começou a ser esquecida. E aí o versículo 8 fala: e jazerão seus corpos na praça da cidade. Os cadáveres ficaram estirados na praça. Ou seja, a palavra de Deus é o livro mais vendido de todo o mundo. Mas ninguém pratica, ninguém lê, ninguém estuda. Então, esse cadáver ficou morto, os corpos ficaram na praça.
Tá aí para todo mundo ver, ler, ouvir. Mas ninguém quer praticar, irmãos. Por que que João fala: e ficou estirado os cadáveres na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, Egito, onde também o seu Cristo foi crucificado, o Senhor foi crucificado. Quando o João, ele não conhece o tempo que nós vivemos hoje. Ele chama de Sodoma e Egito. Sodoma, por que Sodoma, irmãos? O mundo que a gente vive hoje, como tá? Um caos. As pessoas não obedecem mais a palavra. Hoje, o que mais a gente tem visto é casamentos de homem com homens, mulheres com mulheres. Nós temos visto imoralidades sexuais na televisão. Egito, por que Egito? Adoração a deuses, que não é o nosso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra. Foi isso que aconteceu quando as testemunhas morreram. O povo se sentiu livre, porque agora, sem estudar a palavra, sem conhecer a verdade, eu faço o que eu quero. Jesus morreu crucificado por quê? Por causa disso. As duas igrejas. Quem são essas duas igrejas? Será que elas vão vir? Não, irmãos, elas já vieram. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 20 está escrito: Eis o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e os 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos, e das 7 igrejas, e as 7 igrejas são os candeeiros das 7 igrejas. Os 2 candeeiros que João fala no capítulo 11 de Apocalipse são 2 igrejas, irmãos, são 2 igrejas, mas elas não vão vir porque elas já morreram, irmãos. Essas 2 igrejas são a igreja de Éfeso e a igreja de Filadélfia, a 6ª igreja, irmãos. A igreja de Éfeso foi a primeira, foi a igreja dos apóstolos. Se você for ler, você vai ver que na igreja de Éfeso eles amaram mais ao Pai, a Cristo, do que a eles próprios. Eles morreram pela palavra e Jesus fala: porque não negaste o meu nome. A igreja de Filadélfia, a mesma coisa, irmãos. A igreja de Filadélfia, Jesus fala para ela: eu abro a porta para você que ninguém fecha, porque você não negou meu nome. Essas, irmãos, são as 2 igrejas que João estava falando, que são as 2 testemunhas. Por que eu cheguei nessa conclusão, irmãos? Porque em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, ele diz: eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Os apóstolos, os profetas venceram. E por causa da palavra, do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, mesmo eles tendo que morrer, não amaram suas próprias vidas. Por isso, festeja, ó céus. Por quê? Porque por causa das 2 testemunhas, eu e você podemos ser salvos, irmãos. Por causa do testemunho dela dado no ano passado, eu e você podemos ser salvos. E no final do versículo 12 ele diz: para que nós, os habitantes da terra, pudéssemos acordar, pois o diabo desceu até vós.
está com muita fúria, pois sabe que pouco tempo lhe resta. Essa, irmãos, igreja de Éfeso e Filadélfia são as duas testemunhas. Mas o que elas deixaram para nós? Não negue o nome do Filho. Guarda o nome, guarda a palavra. Creia na palavra, estude a palavra, viva a palavra. Não negue o meu nome. No versículo 9 de Apocalipse, continuando. Homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Irmãos, significa esse versículo. Todos viram seus corpos, a palavra. Verão seus corpos, a palavra. 3 dias e meio são 3 anos e meio, irmãos. E não permitirão que sejam sepultados. Ou seja, irmãos, ninguém enterrou a palavra. Do tempo dos profetas até hoje nós temos a palavra. E os habitantes sobre a terra se regozijaram, ficaram felizes. Por quê, irmãos? Se alegraram. Por quê? Isso é passado. Mandaram presente uns aos outros. Portanto, estes 2 profetas atormentaram os habitantes da terra. O que significa isso, irmãos? Pois esses 2 profetas profetizavam, dizendo: isso está errado. O Pai não aceita. Desse jeito você não será salvo. Atormentavam. Por quê? Porque é mais fácil você pecar, irmão, do que fazer o que é certo. É mais fácil você ser mal do que ser bom. A palavra, ela reprime o ser que você é. Ela não deixa você fazer maldade. Quando a palavra ela é morta, eles ficam felizes, pois eles acham que dessa forma eles são livres. É o que nós temos, é o que mais estamos vendo hoje. Mas no versículo 11 ele fala: e depois daqueles 3 dias e meio, ou seja, 3 anos e meio, irmãos, que a palavra morreu, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles. A palavra renasce, irmãos. E pusesse sobre seus pés e caiu grande temor sobre os que viram. Por quê? Porque hoje a palavra renasce, irmãos. Hoje o que mais estamos vendo, irmãos, é a palavra sendo pregada, sendo nas rádios, televisão. A palavra está aí sendo pregada. E muitos do que sabem o que fizeram ou o que fazem vão ter temor. Por quê? Por que muitas igrejas, muitos pastores não estudam o Apocalipse? É porque é conveniente? É porque tem medo, irmãos. Tem medo do que pode vir. As pessoas ficam com medo. Em 2012 disseram que o mundo ia acabar. O que foi que aconteceu? O mundo ficou com medo. No versículo 12, e ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: futuro, irmãos, futuro. O nosso Pai fala para as 2 testemunhas que morreram. O que ele fala para elas? Subam, venham cá. A ressurreição delas. E agora sim, no versículo 4, como está escrito, que elas estão de pé diante do Senhor da terra. Isso aqui, futuro. Deus fala: venham cá, e elas ressuscitarão e ficarão de pé diante do Senhor da terra.
E na hora que essas testemunhas ressuscitarem, irmãos, o que vai acontecer? Versículo 13. E na mesma hora, naquela hora, houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E o terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais que não morreram ficaram o quê? Atemorizados. E deram o quê? Graças a Deus eu tô vivo. Irmãos, em 2015, precisamente 25 de abril de 2015, houve um grande terremoto no Nepal, onde matou 7.000 pessoas. O mundo todo virou os olhos para o Nepal, porque foi o maior terremoto, o maior desastre. Morreram 7.000 pessoas. Versículo 14, irmãos. É passado o segundo ai, eis que cedo vem um terceiro. Irmãos, orem, vigiem, busque a palavra, busque o verdadeiro Pai. Não se apegue às coisas desse mundo. Viva a palavra, irmãos. Ame o seu próximo, ame a sua família. Porque, sem dúvida, irmãos, esse livro que muitos estudam e às vezes não conseguem decifrar. Mas esse livro, irmãos, ele fala do futuro. Ele fala do passado. Ele fala de tudo o que aconteceu. Esse livro é a pura verdade, irmãos. E como ele fala, o nosso Messias, o nosso Cristo, ele vai voltar, irmãos. E se você estiver dormindo, você ficará. Essa é a intenção de ter feito esse vídeo, irmãos, é para alertar que não virá 2 testemunhas, irmãos, como muitos ensinam. Elas já vieram. Agora, o que tem? O nosso Pai soprou o Espírito Santo, e para isso que ele veio, para nos dar entendimento, irmão, da palavra. Se você pedir, crendo, receberás. Se você pedir, Pai, eu quero te entender, eu quero entender a tua palavra. Ore, irmãos, leia a palavra e o nosso Pai, que é misericordioso, ele dará a vocês entendimento da palavra. Fique com Deus, irmãos, e até a próxima.